Agora rolou. Rolou? Tá rolando o som? Testando. E... Tá testando lá? Deu certo? Bom, galera, boa noite. Eu vou começar falando aqui, porque senão a gente tem até as 9h30 para usar a sala só, então a gente tem que correr. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo. Acho que tá dando uma microfonia. Legal que vocês vieram. A ideia era promover uma semana que a gente conseguisse se encontrar e trocar ideias de diversos assuntos relacionados à escalada, né? A gente gosta de treinar, a gente gosta de escalar e tal, mas a gente gosta também de conversar sobre as coisas que estão relacionadas ao esporte, né? E o esporte é muito amplo. O esporte não é só montanha, o esporte não é só competição, o esporte não é escalada esportiva, nem nada disso, é todo o conjunto, né? Então a ideia é que a gente conseguisse promover um encontro para debater esses temas que estão relacionados, né? Então hoje a gente montou uma mesa para falar sobre cultura e ética na escalada, que é um tema pouco recorrente, mas que precisa ser bastante debatido, assim, né? Pelo menos na minha opinião. Então a gente montou uma mesa. Eu vou convidar eles já, porque eles já vêm para cá. Com a Kika Bradford, que é presidente da CBME, né, escaladora lá do Rio. O Flávio Guitarrara, que é o presidente da FEMESP atualmente. E o Silvério Neri, que foi presidente da CBMR e da FEMESP também. Então, bom, espero que a gente aproveite bastante e que seja bastante proveitoso. Valeu. O que vai ter que ficar segurando? Eu acho que não tem nada para apoiar. Oi? Como é que vocês querem fazer com esse peito? Vocês tirem no 2 ou 1 aí. Começar. Vou ver se algum negócio. Alô, boa noite. Alguns me conhecem, talvez alguns não. Apesar que eu fiquei uns 12 anos na balada das federações e CBME. Meu nome é Silvério, a gente fundou, né, a FEMESP em 2002, fundou a CBME em 2004. Era um movimento de institucionalização do esporte que a gente achava que precisava ter essa voz, digamos assim, formal, né, para tratar, principalmente para tratar com órgãos públicos. E, bom, eu vou começando já, porque eu vim aqui mais um esquema de bate-papo. Muitos aqui sabem, tive um acidente em 2014, onde o Davi estava junto comigo, ele faleceu na pedra lá em Andradas. Eu consegui escapar. Alguns médicos falaram que foi milagre. Dessa vez eu acabei parando um pouco de escalar, não porque traumatizou, não, mas porque eu desanimei um pouco. Ficou uma nódoa, né? Uma sombra nessa história, né? Mas eu não fiquei, não estou assim deprimido por causa disso, né? Eu mudei um pouco meu foco. Hoje em dia eu estou pedalando bastante, fazendo mountain bike e tal. Minha vida teve várias mudanças, então eu resolvi também sair da organização do esporte, né? Na mesma fase que teve esse acidente, eu também estava para nascer meu primeiro neto. Agora eu já estou com uma outra menininha também, uma netinha. Então é uma coisa diferente. Um dia talvez vocês entendam melhor o que eu estou falando aqui agora. É fantástico, muito legal. O que eu queria trazer para vocês uma mensagem, como a gente está falando aqui de ética e tal, falar um pouco de memória. Talvez a gente tenha algumas falhas assim de falta de precisão, mas na verdade assim, da mesma forma que a gente, o que levou a gente a fundar a federação e depois a confederação foi a necessidade de colocar essas coisas do comportamento na montanha, principalmente, num padrão, um determinado padrão de comportamento, ou pelo menos um padrão de recomendações. A gente nunca quis criar uma coisa que fosse regra, que fosse uma proibição. Não, você não pode fazer isso. Mas sempre explicando e justificando por que certas atitudes podem ser mais recomendáveis e outras podem ser menos recomendáveis. Oi? Alô, voltou? Voltou? Alô? Tá bom.
A raiz da ética no montanhismo, na verdade, ela é muito parecida com a do ambientalismo, né? Porque quando a gente visita os lugares e conhece esses lugares pela primeira vez, ou numa situação que o lugar é meio virgem, digamos assim, né? Quando você volta 20 anos depois e percebe, mesmo que esteja preservado, mas já passou muita gente, sempre tem uma degradação. Sempre. Né? Isso é 100% verdadeiro. Então não existe uma forma da gente preservar os lugares, sejam eles paredes de escalada, sejam trilhas na natureza, sejam outros ambientes naturais que não são do nosso interesse imediato, não tem uma forma de preservar eles uma vez que eles são frequentados por pessoas. O que a gente procura fazer é um contrato, assim, uma espécie de um acordo tácito. Até onde que nós podemos estragar aquilo? Até onde vale a pena estragar para a gente poder usar? Então é isso. Na verdade, no fundo, é só isso. É um marco em que o grupo aceita um certo nível de degradação, né? O que se aceita como preservação pode ser mais rígido em determinada época e menos rígido numa época posterior. Isso também é bastante comum que isso aconteça. Por quê? Quando eu comecei a viajar, que eu era moleque, estava na faculdade, não sei o quê, a gente ia para a praia, não tinha Rio Santos. A gente andava de carro pela praia, uma boa parte dela. Então, a gente acampava em Boiçucanga, no meio da praia. Não tinha ninguém, né? Hoje em dia é impossível você fazer isso, né? Então, quem chega hoje num determinado lugar, só para dar esse exemplo, já não vê aquela realidade. Então, já parte de um ponto de mais degradação. O cara já se dá como tolerância maior, já vem uma tolerância maior. Naturalmente, há uma certa degradação ambiental. Então, isso pode ser triste para quem conheceu lá atrás, mas é uma realidade. É difícil você recuperar uma situação no ambiente natural de 30, 40 anos atrás, a não ser que feche tudo. Então isso também é uma coisa que tem que estar em mente, quer dizer, ao longo do tempo, as pessoas vão admitindo um maior nível de degradação ambiental. Isso é empírico, mas é histórico. É o que está acontecendo, né? Quer dizer, o homem está cada vez mais urbanizando a superfície, né? As cidades são manchas que vão se espalhando, né? Como se fosse olhando as fotos do Google, né? Parece que tem uma casca de ferida, né? Se espalhando na superfície, cobrindo as áreas verdes. É ruim? Não sei. Não dá para, não é necessariamente ruim, mas é uma outra situação. Se a gente quiser que a natureza fique razoavelmente preservada, nós vamos ter que obedecer a esse determinado contrato, esse acordo tácito, de tentar manter algumas coisas algumas coisas até sem tocar, algumas coisas tocando com consciência, com comportamento o mais consciente possível, e outras coisas indo para o sacrifício. O que eu vejo ao longo dos anos é que cada vez mais lugares vão para o sacrifício, né? Então, por exemplo, se a gente ia em Itatiaia há 20, 25 anos atrás, tinha bastante trilha nas escaladas principais, das agulhas e tudo mais. Mas não era tão liso, a pedra não era... Hoje a pedra está polida, de tanta gente que já passou lá. Então, a pessoa chega lá hoje, já vê aquilo, já não sente que pode fazer aquilo em outro lugar. Porque se aqui pode, por que não pode, né? Lá perto de casa, na outra pedra que eu conheço, por exemplo. Então, quando a gente passa um pouco então, para o montanhismo e para a escalada mais especificamente, o que a gente fez? A gente, assim, como montanhista,
tem todo um histórico, né? A própria internacionalmente, mundialmente, essa questão vem preocupando há muitos anos. Os Alpes, eles são playground de alpinista desde o século XIX. Aos poucos, foi-se tomando consciência de que algumas coisas acabavam sendo mais prejudiciais do que positivas. E começou-se a tentar estabelecer alguns comportamentos, alguns critérios de comportamento. Aí, ao longo da década de 90, mais ou menos, 80, anos 90, a OIA começou a soltar os documentos, né? O Too Bold or Not to Be, e até as prévias do Too Bold or Not to Be teve algumas discussões. Aqui no Brasil, em 92, a gente teve o primeiro congresso de montanhismo em Curitiba, em que essas questões já foram colocadas. Qual era a motivação? Começou a haver um fluxo maior de pessoas escalando e comportamentos destrutivos começaram a surgir. Aí o pessoal falou, bom, vamos colocar no papel, vamos ter que criar uns critérios, algumas regras, digamos assim, não é bem essa palavra, né? São critérios, na verdade, o que é recomendável e o que não é recomendável. Quando a gente fundou aqui a FEMESP e depois a CBME, a gente percebeu imediatamente a necessidade, essa era uma demanda já de nascença, de ter algumas coisas por escrito, para poder ter essa base para poder julgar o que é um bom comportamento e o que é um comportamento não recomendável. Então a FEMESP já nasceu com um código de ética, imediatamente na sua fundação, no ano da fundação, além do estatuto, a gente já publicou logo de cara um código de ética, em que tinha vários elementos ambientais e vários elementos de escalada, bastante coisa baseada nesse congresso de 92 do Paraná, que tinha várias coisas que a gente discute até hoje, tipo o que é uma escalada à vista, ou o que pode fazer numa pedra, se pode cavar a garra, se pode colar a garra, isso já se discutia já nos anos 90, porque nos anos 90 foi quando começou também o indoor. Então apareceu a questão da garra de resina, justamente por aí, 89, 90, começaram os primeiros muros de resina. Então começou a haver essa possibilidade, né, de você criar uma via no madeirite, por que não criar uma via na pedra, né? Porque a pedra é única, né? Por que você vai modificar uma coisa que é única na natureza, né? Essa é a questão. Pode? Não é proibido. Mas é legal? Aí é a questão do contrato. Vamos preservar? Até quando? Né? Até que ponto a gente vai levar isso? É aquela coisa do ponto de equilíbrio. Vale a pena manter isso? Até que ponto vale a pena manter isso? A CBME a gente demorou um pouco mais para criar um código de ética, porque já existia das federações, né? A Federação do Rio já tinha, a Federação em São Paulo também, o Paraná também já tinha, então não tinha assim, uma necessidade imediata, mas a gente também procurou criar alguns documentos, tal. Hoje, acho que até aqui que pode falar melhor sobre isso, está bem mais estruturada a documentação da CBME na questão toda em geral, do montanhismo, né, formação e ética e tudo mais. E então, o que eu queria era mais ou menos dar esse depoimento, quer dizer, na verdade, tem muito a ver com o que a gente quer para o futuro, né? A ética no montanhismo é o que a gente deseja, o que a gente acha que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos, né? Como na mesma coisa no ambiente natural. Se eu tive numa trilha na Serra Fina, por exemplo, que a primeira vez que eu fiz a travessia, acho que foi em 94. Assim, para manter ela o mais próximo possível daquela situação, eu vou legar aquilo para os meus descendentes, né? Eles vão poder encontrar aquele lugar mais ou menos parecido como eu encontrei e não
uma trilha toda asfaltada, vamos dizer assim, né? A mesma coisa para escalada em rocha. Quer dizer, uma vez que a gente fez uma conquista, o conquistador grampeou, porque é uma necessidade, não tem como evitar essa intervenção, digamos assim. Mas se alguém conseguiu escalar naquela condição, então tá bom, para aí. Vamos parar por aí. Já mexemos o suficiente nessa pedra. Para que a gente vai continuar alterando a natureza se já deu para escalar naquela situação? Tem muita pedra no mundo, né? Queremos encontrar uma dificuldade maior ou diferente? Vamos procurar outra pedra, né? E não. Então, acho que mais ou menos esse recado mais conceitual, mais geral, que eu queria passar para vocês. Uma questão realmente, a ética, ela vem daí. Não é uma entidade esotérica. É uma questão, assim, de uma coisa prática que a gente decide entre nós esse ponto de equilíbrio. Nós vamos preservar ou vamos degradar, até onde e por quê. É um acordo, é um consenso das pessoas, que hoje em dia está, digamos assim, bem estruturado, bem estabelecido mundialmente, mas que evolui e tem variações em função de novas demandas. Mas é mais ou menos esse o recado, a mensagem que eu queria passar inicialmente aqui. Obrigado. Então tá. Boa noite, gente. Obrigada por me receber aqui numa segunda-feira, que a gente resolveu todo mundo fazer um teste para quem está preparado para ir para alta montanha, para escalada alpina, para lugar bem frio. Por isso que a gente pediu para botar esse ar-condicionado bem gelado, né? Então, acho que boa parte do que eu ia falar, o Silvério deu uma apresentada. E a realidade é que durante muitos anos a gente teve a montanha para os montanhistas. Então, se a gente parar para pensar o montanhismo, como é que ele começou como esporte, a gente vai pensar naturalmente na conquista do Mont Blanc. E houve um editorial da Desnível há pouco tempo, sei lá, década de 90 ou década de 2000, não sei, mas que falava justamente isso, em que o Mont Blanc ele é o símbolo do montanhismo mundial. E quando as pessoas começaram a praticar o montanhismo e começaram a tentar subir e conquistar o seu cume, começou a surgir o que é o estilo de vida que a gente defende hoje em dia do montanhismo. E surgiu a cultura de montanha. E começou a ser moldada tanto pelo tempo como pelos locais onde é praticado. Aqui no Brasil começou mais ou menos em 1912, 2000 não, né? Então um pouquinho depois, um pouquinho antes, com a conquista do Dedo de Deus. E a conquista do Dedo de Deus lá no Rio estimulou uma galera local, regional, né, do Rio de Janeiro, a fundar o primeiro clube de montanhismo do Brasil, que é o Centro Excursionista Brasileiro, que vai fazer 100 anos ano que vem. E com ele, logo depois, houve outros estímulos a mais clubes, tanto no Rio quanto também em São Paulo, no Paraná. E isso ao longo do século XX foi acontecendo assim até o final mais ou menos da década de 80. E nessa época era muito difícil de você conquistar, não, de você ter equipamentos, também era difícil de você ter com quem escalar. Então o conhecimento, a sociedade, o estilo de vida do montanhismo estava centrado nos clubes. A partir da década de 80, isso começa a mudar um pouquinho. Começa uma galera que, então, era chamada de independentes. Não era, a galera queria escalar, queria subir montanha. Né? Então, assim, a gente conhece um pouquinho desse sentimento. E ia da maneira que conhecia, com quem conhecia, não necessariamente se associava aos clubes em questão. E não só uma galera que queria praticar o montanhismo começou a surgir. A gente viu na década de 90 um boom muito grande
de ecoturismo, turismo de aventura e várias outras atividades que foram se desenvolvendo com uma conexão ao ar livre, com uma conexão com as montanhas, que hoje em dia disputam os lugares onde a gente está indo. Muitas vezes essa disputa é uma questão colaborativa e outras vezes é uma disputa política de domínio sobre aquela região. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma necessidade muito grande da gente, como montanhista, falar exatamente quem nós somos e o que nós pensamos e o que queremos, qual é a nossa cultura. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não ocupar aquele espaço, alguém vem e vai tomar da gente. E não é uma coisa, infelizmente, que a gente está pensando, que a gente está sentindo, é uma coisa real. A gente está numa briga com o pessoal do turismo de aventura que está tentando dominar a frente do esporte de aventura há, 15 anos, por aí, né? E há pouco tempo a gente começou a convergir, não em tudo, mas pelo menos em algumas áreas. A gente tem também agora uma série de ameaças ao montanhismo, como a gente acredita que deva ser praticado, que vem de outros atores que também estão disputando. São os rapeleiros, são alguns caminhantes que não se entendem como montanhistas, são gestores de unidades de conservação que falam como a gente deve praticar o nosso esporte, ou até mesmo deputados que passam leis mirabolantes em que a gente precisa escalar de luva e tem que ter sempre uma pessoa na base esperando você voltar da escalada. Não é escalada esportiva, gente, não é em nada. É assim, vamos lá fazer uma via no Pico Maior de Friburgo, 700 metros. Vai ter aquela pessoinha ali na base o dia inteiro, ou talvez até mesmo 2 dias, se você não descer, né? Para esperar você. Para quê? Não se sabe, né? Mas, enfim, é uma interferência muito grande na maneira como as pessoas acham que a gente deve praticar o nosso esporte. E por causa disso, a gente começou a cunhar uma série de documentos que explicam para nós mesmos e para atores externos quem nós somos e o que nós pensamos e qual é a nossa cultura. E um desses documentos foi em 2012 que a gente cunhou, que é o Princípios e Valores do Montanhismo Brasileiro. E aí vou fazer só retroceder um pouquinho para pensar que, assim, quando eu falo montanhismo, existem 2 grandes aspectos, caminhada e escalada. Só que, na verdade, dentro da caminhada, a gente tem um pouco de variedade. Claro, a gente pode aumentar bastante, mas você tem uma trilha de curto percurso, você tem as travessias, e atualmente no Brasil estão sendo implementadas trilhas de bastante longo curso. Na escalada, a gente vê cada vez mais uma segmentação. Antes era uma coisa mais assim, tá bom, é escalada, é isso. Não, agora aí teve escalada esportiva. Aí tem Big Wall, Boulder, Psicoblock, tradicional imóvel, tradicional brasileira, tradicional não sei o quê. Então, a gente vê cada vez mais uma pluralidade de estilos em que a gente precisa também não só conviver com esses atores externos, mas entender como a gente convive com as nossas próprias diversidades. Como que a gente convive com aquele boulderista que é completamente diferente em termos do que quer vivenciar na montanha da pessoa que vai praticar Big Wall. Mas, no fundo, somos escaladores. E, no fundo, a gente está pensando e está sendo guiado por algo que tem sido cunhado há mais de 100 anos. E é uma base que, nessas negociações e nessas conversas que a gente tem tido com essa amplitude de interesses e necessidades de se visitar e de se escalar, que se junta e aglutina a gente como escaladores. E foi daí que surgiu esse documento de princípios e valores. E que eu vou dar uma colada aqui, porque eu não consigo lembrar de 100% das coisas, mas basicamente ele tem 3 grandes aspectos. Um é a diversidade de estilos. Não, diversidade. Só um minutinho que eu vou abrir.
Olha lá. O Silvério está aqui para não deixar eu falar besteira. Afinal, foi na gestão dele que a gente passou isso, entendeu? Então, se eu falar besteira, pode falar com ele aqui. Somos todos co-culpados. Bom, então tá. Então, assim, a gente tem um componente de diversidade em que a gente está falando justamente sobre essa questão de pluralidade de estilos e de que há espaços para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente fala é sobre a recreação com menos restrição possível. Isso o que quer dizer na prática? Quer dizer que a gente quer escalar e não necessariamente ter que dizer que eu vou na montanha X e na montanha Y, nessa sequência. É claro, todo mundo planeja, e planejamento faz parte da gente pensar e viver a montanha, né? Está inclusive em 2 códigos de ética, na verdade não são códigos de ética, são diretrizes e protocolos de mínimo impacto, que é o Pega Leve e o Grace. Mas, de um modo geral, a gente também quer ter um pouco de liberdade, né? Então, assim, quando você vai em Itatiaia, por exemplo, e fica usando braçadeira em que você tem que ir para aquele ponto e você tem que sair de lá na hora tal, isso acaba infringindo um pouco a nossa liberdade, o nosso entendimento de como estar na montanha. Então, faz parte da gente ter menos restrição, não só porque a gente quer ter essa questão de liberdade e autonomia, mas também porque isso ajuda a minimizar a responsabilidade civil dos gestores. Mas disso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. O que mais que essa restrição com menos opção possível, menos restrição possível indica? Indica que é uma necessidade que a gente acompanhe essas regulamentações que estão sendo feitas. E aí é uma coisa super legal que o Kitahara vai falar um pouquinho mais depois, é assim, a gente vai em reunião atrás de reunião, assim, super legal. Assim, conselho consultivo, a FEMERGE, por exemplo, está em 11 só, né? Desses 11, assim, as pessoas devem ter, assim, 5 conselhos que estão participando. Vamos multiplicar isso, dá umas 10 reuniões cada 2 meses. Tudo não é nada demais, mas é um dia inteiro que você perde de trabalho, que você se dedica. Fora isso, tem os planos de manejo. Então, plano de manejo, para quem não sabe, é o documento que regula a entrada em unidades de conservação. Se ali naquele plano de manejo diz que escalada não pode acontecer, não vai poder acontecer oficialmente. Então, a gente precisa estar acompanhando e o tempo inteiro para saber aonde está sendo elaborado o plano de manejo, aonde está sendo revisado, entender o que é o plano de manejo, entender quais são as diretrizes que eles estão utilizando para elaborar esse plano de manejo, para aí, então, a gente incorporar um pouco a visitação de um modo geral e a escalada especificamente dentro daquelas regras e a gente poder escalar do jeito que a gente acredita ser o correto. Bem legal. O pior é que é mesmo que eu gosto. Uma outra questão, não vou abordar todos aqui, tá, gente? Mas a questão da liberdade e autonomia são 2 temas que eles vão juntos e eu gostaria de abordar aqui porque eu acho que é muito a alma de quem é o montanhista, de quem é o escalador. Eu quero escalar, assim, eu não quero que alguém me diga que eu só posso escalar 4º grau ou 10º grau, não importa o grau. Ou que eu só posso escalar vias esportivas naquela área, ou só posso escalar vias tradicionais protegidas com móvel. Então, se a gente parar para pensar assim, num caso real, em Itatiaia, novamente, e estou usando Itatiaia porque também é mais próximo daqui e muitos de vocês devem frequentar mais do que frequentam as áreas que eu estou mais acostumada lá perto do Rio. Mas teve um seminário de mínimo impacto, que foi promovido em conjunto da CBME, FEMESP, FEMERGE e o Parque. E a gente foi lá, discutiu bastante coisa, e no... Peraí, que eu estava assim, a liberdade e autonomia, né? Por que eu estava falando desse, gente? Lembrei. A gente discutiu bastante coisa, e no final, assim, foram 2 dias, todo mundo dedicado, assim, de 8 até sabe-se lá que horas, né? Quantas horas a gente passou lá?
2 dias direto, e no final o parque fez a maneira que ele queria fazer de qualquer jeito. Então, assim, a adesão às regras é muito menor quando acontece isso. Mas o que eu queria falar é que ali, quando a gente estava elaborando, havia uma pressão de um grupo muito forte para acabar com proteção fixa no Itatiaia. Se acabar com proteção fixa no Itatiaia, a gente acaba com, vou dar um chute, mais 80% das vias de Itatiaia. E não importa isso, assim, é uma imposição de um estilo sobre o outro que não é o que a gente defende. O que a gente defende é uma pluralidade de estilos. Então, há espaço para escaladas esportivas, há espaço para escalada imóvel, há espaço para big wall, onde permite, obviamente, e há espaço para bouldering, dentro de uma razoabilidade e também de um respeito em que a gente consiga conviver não só com os outros, mas também com o meio ambiente. Outra questão de liberdade e autonomia é uma coisa super simples. O que tem de regulamento dizendo assim, você tem que levar o equipamento X. Se eu quiser solar, quem vai falar para o Alex Honnold que ele não pode solar? Que ele não é capacitado porque ele não está levando uma corda. Né? Então, assim, é difícil isso porque lida bastante com uma responsabilidade civil e que aqui no Brasil há um medo muito grande, também embasado em questões da nossa própria legislação, mas que faz parte da escalada como a gente conhece, a gente ter a autonomia de escolher o risco que a gente vai correr. E isso está intimamente ligado à questão do direito ao risco. O direito ao risco é basicamente isso. Eu quero solar, eu tenho esse direito. E de acordo com pessoas que entendem mais do que eu, como, por exemplo, um procurador do Rio de Janeiro, isso está na nossa Constituição. Ele é garantido através do princípio da dignidade humana. E o exemplo que ele deu, isso foi no 2º Congresso Brasileiro de Montanhismo Escalado em 2012, foi que uma pessoa, no hospital, ela pode recusar transfusão de sangue mesmo sabendo que aquilo pode levar à morte dela. É uma decisão consciente. Então, assim, você pode se colocar em risco se você conhece os resultados desse risco. Então, daí entra toda uma questão assim de que não só nós temos o direito ao risco, mas a gente também tem a responsabilidade de não terceirizar esse risco. E isso quer dizer que nessa questão de responsabilidade civil e individual, a gente precisa entender os riscos envolvidos e assumi-los integralmente. Pode ser, inclusive, como uma declaração assinada em cartório, que muitas vezes, assim, eu já conheço alguns escaladores que fizeram isso para que a família não entre com algum tipo de processo, porque uma coisa é você assumir o risco, outra coisa é sua família entender essa sua assunção e essa sua escolha, o que nem sempre é fácil quando você perde alguém amado e tão próximo. Mas essa questão de responsabilidade civil e pessoal também, ela também está ligada à questão do direito ao lazer e também ao acesso às unidades de conservação e às áreas naturais. O direito ao lazer é um direito que está na nossa Constituição, tá? No artigo 5º. Então, se a gente conceitua escalada como direito ao lazer, a gente pode dizer que a gente tem direito a escalar. Se a gente também pensa que a gente está praticando muitas vezes em unidades de conservação, em parques, o Baú, por exemplo, é um monumento natural, não sei se Andrada está em unidade de conservação. Não está. Propriedade privada? Nossa. Não sei se é bom ou é ruim, né? É cafezal. Então, bom, mas de qualquer jeito, assim, o Baú, unidade de conservação, Jaraguá, unidade de conservação, Itatiaia, enfim, e outros. E nesses lugares, eles são regidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei federal de 2000, e cujo um dos objetivos é a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. E também um dos objetivos da categoria parque é a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Então, nessa questão de direitos, a gente está bem embasado. É só a gente apresentar melhor. Mas também a gente precisa assumir mais
não afugentar a fauna, não alimentar a fauna. Coisas super simples que no dia da montanha é uma coisa que a grande maior parte dos montanhistas já pratica. Mas quando eu estava falando lá que hoje em dia as montanhas não são exclusivas para montanhistas, a gente também se depara em cachoeiras e outros lugares com uma montanha de lixo e nojo, assim, que os próximos e tentar alcançar os outros daqui a pouco. Mas é o compromisso com o meio ambiente que a gente precisa assumir. A gente quer também estar ali. Então é um direito e uma responsabilidade. Um não anda sem o outro. A gente precisa estar o tempo inteiro andando com eles juntos para a gente conseguir avançar e conseguir ter mais acesso aos lugares. A gente conseguir escalar em mais áreas. A gente conseguir praticar o nosso esporte de uma maneira consciente. Não só isso, a gente tem também a questão do desafio natural, que está como um dos princípios e valores do montanhismo brasileiro. E esse desafio natural, ele está muito ligado a um jogo mais justo com a natureza. Então, se a gente parar para pensar, na década de 80, não, década de 90, acho que foi, lá no Rio de Janeiro, vieram uns guias da Federação Francesa e falaram, bom, nós vamos fazer um campeonato na rocha. E para fazer um campeonato na rocha, a gente vai cavar a garra, porque ninguém consegue escalar isso aqui. Lá no Platô da Lagoa, hoje muita gente escala lá, né? Mas enfim, aí foram lá, cavaram a garra até dizer chega, com furadeira mesmo, assim, agarras desse tamanho, assim, que você bota os 4 dedos ali. Hoje em dia, se você para e pensa em escalada esportiva, imagina uma garra que você bota 4 dedos e fica. Maravilhosa, né? Fácil. Na década de 80 não era. Então, qual é o limite? E o fácil para mim não é necessariamente fácil para vocês. Na verdade, é o contrário, né? Porque eu não sou escaladora esportiva, então meu grauzinho é super baixo. A galera daqui que está mandando graus mais altos, cara, vai olhar para uma parede em que vai ser muito mais fácil de subir do que quando eu olho para a parede e subo. Então, assim, eu preciso de uma parede deitada. Então, assim, não só... além dessa questão de individualidade e de habilidade física, a gente tem uma questão temporal. Em 1900, topo era 6º grau. Hoje a gente está o quê? 11º. Vocês acham que na década de 80 a galera sabia que ia chegar em 11º? Mas nunca. Quem já foi escalar em Yosemite aqui? Messias. Então, você conhece 5 noves de Yosemite. 5 9 é 5º grau. Quem escala 5º grau aqui? Pô, ninguém, gente. Caraca, eu tô com uma audiência super empolgada, né? Assim, pô, então eu acho que eu escalo então um pouquinho mais que vocês. Eu escalo 6º, olha só. Tô brincando. Mas 5 noves de Yosemite, eles são famosos nos Estados Unidos. Porque era uma época em que a galera falava, não existe nada mais difícil que 5 9. Você chega lá e tem 5 11. 5 9 é 5º grau, 5 11 é 7º. Um pulo enorme. E é o 5 9. Mas é um 5 9 old school. Então, cuidado com os 5 9, vem entrar no 5 10 lá, que é bem mais fácil. Mas é só para exemplificar, né? Assim, durante muito tempo, muitas montanhas foram pensadas como impossíveis. Montanhas, paredes. E a superação humana, possibilitada não apenas pela sua própria coragem, mas também pelo desenvolvimento de equipamentos, é possível. E a gente está falando disso, assim, em relação a cavar a garra, ou até mesmo melhorar um pouquinho as agarras. Lá no Rio está uma febre agora, infelizmente, de melhorar agarras de vias clássicas. Via clássica, gente, de 4º grau. Coringa, não sei se vocês conhecem, Coringa no Pão de Açúcar, assim, é via de curso básico de escalada. E o K2, super clássica no Rio, italianos, Ricardo Prado é 3º SUP, e cavar a garra. Então, assim, é um negócio que não faz o menor sentido, porque não apenas interfere na escalada da atualidade, que nesse caso, mas também quando você entra num lugar e você fala assim, caraca, não consigo escalar isso, mas peraí, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Eu estou interferindo literalmente possibilidades. Imagina, eu e Felipe Camargo, indo olhar uma coisa.
Claro que o meu impossível é muito longe do impossível dele, né? Então, assim, tem que parar e pensar nisso. E também isso tá bastante ligado a questões de colocar agarras de resina. Que é a mesma coisa, você está interferindo na rocha e você está interferindo também na experiência do outro e nas possibilidades da própria escalada. Pensar em caminhadas como parte do montanhismo, quando a gente vai para picos onde são um pouquinho mais técnicos, se você começar a colocar cabos de aço, degraus e tudo mais, você vai dor num lugar onde não necessariamente as pessoas que estão indo para lá estão preparadas para isso. Então, há uma série de consequências que são bastante questionáveis em termos de manejo, em termos de experiência do que você está buscando, em termos de montanhismo em si mesmo. E eu acho que, em termos de princípios, já parei de olhar aqui, só fiquei na coisa. O que eu queria falar assim, no final é que essas coisas são as coisas que nos unem e são mutáveis, porque elas devem necessariamente acompanhar a cultura da época e ser acrônicas, né? Não anacrônicas. Se você cria um documento desse e congela no tempo, a probabilidade dele não funcionar daqui a 10 anos existe. Então, há sempre uma revisão, uma necessidade de rever esses documentos pensando a escalada e o montanhismo da atualidade. Então, eu até convido vocês a olharem no site da CBME esse documento. Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, manda para a gente, assim, não só esses, como outros, né? A gente está, como o Silvério falou, tentando documentar cada vez mais coisas, porque sem essa documentação e sem um processo muito bem estabelecido, a gente vai perder espaço. E nessa de perder espaço, a gente perde a nossa cultura, a gente perde o que é a montanha para a gente. E a outra coisa que eu queria só falar, assim, é que nesse processo todo, a gente cunhou não só os clubes, mas as federações e a própria CBME para defender o que a gente acredita ser certo. Então, um recado para finalizar é que juntos nós somos mais fortes. E a gente está lá para representar o que é o montanhismo para vocês, o que é o montanhismo para outras pessoas, mas o que é o montanhismo que nós fazemos. E sem estarmos juntos, a gente não vai conseguir defender as vozes de todos. Estando juntos, a gente consegue receber esse feedback muito mais eficazmente e, com isso, consegue defender também mais os interesses locais e não apenas nacionais e regionais. Então, juntem-se a um clube, juntem-se à FEMESP, porque a CBME é feita das entidades, e vamos todos lutar pelo que é o montanhismo atual. É isso. Boa noite, pessoal. Eu sou Flávio Kitahara. Queria inicialmente agradecer o convite do GU, da Isabela. E eu tinha uma atribuição aqui de falar um pouquinho de cultura de montanha, só que eu também queria vender meu peixe, né? Falar um pouquinho da FEMESP. E o Silvério esteve aqui à frente da FEMESP por 14 anos. 14 anos, 12 e 10 da CBME, né? E eu peguei o bonde andando, né? E tinha uma responsabilidade muito grande para dar continuidade ao trabalho do Silvério, do legado do Silvério, uma responsabilidade muito grande. E a gente, logo no início, a gente percebeu, pô, mas ao longo desses 12 anos, tal, a federação é estadual, né? Mas sempre as entidades que representavam a FEMESP eram da capital, né? Então, tradicionalmente, Clube Alpino Paulista, o CAP, o Grupo Paulista de Montanhismo e o CEL, Centro Excursionista Universitário, sempre eram da capital. Então, em 2017, no primeiro semestre de 2017,
a gente começou um trabalho de visitar as entidades de fora da capital, né? Então, nós estivemos lá no CUME de São Carlos, no GEL de Limeira, não sei se vocês conhecem, é aqui perto, né? E no GU aqui da Unicamp, né? Tivemos em março, acho que, não sei se estão todos aqui, mas a gente esteve aqui com a Jéssica, Guilherme, Daniel, Sofia não estava, Rafael Piunti, o Evandro, né? Então, para conhecer um pouquinho da realidade das entidades de fora da capital, do interior. Então, só para falar um pouquinho disso, o CUME, lá de São Carlos, ele tem um perfil bastante semelhante ao de vocês, né? Que eles têm são uma entidade dentro da universidade e tem os frequentadores, né? Bastante itinerantes, né? Enquanto eles estão estudando na faculdade, estão lá escalando e aí termina o curso, vão embora. Então, a gente fez uma tentativa de conhecer a realidade e propor uma sustentabilidade, né? Que seria sustentabilidade? Então, só para exemplificar, o CUME, né, ele tem uma receita anual de R$700, né? Só para vocês terem uma ideia, o CAP, o Clube Alpino Paulista, ele paga de anuidade para a FEMESP R$4.900, anuidade. E o CUME, ele tem uma receita anual de R$700. Então, ele paga lá um registro no cartório e já não tem mais dinheiro. Então, como é que essas entidades da capital sobrevivem, né? Então, só para você ter uma ideia, eu sou associado do CAP e pago R$500 de anuidade, né? Quase o que o CUME tem de receita por ano, R$700. E o curso básico de montanhismo custa R$1.800, R$1.500. Multiplicado por 12, dá uns R$20 mil. Eles fazem 2 cursos por ano, eles ganham R$40 mil por ano. E, além disso, tem anuidade, né? Então, a FEMESP não é dona da verdade, mas o que a gente estava propondo, né? As entidades fornecerem cursos, né? Esses cursos dariam um pouquinho de receita para que as entidades desenvolvessem seus projetos, né? Enfim, a gente entende que um crescimento, né, sustentável da entidade. Então, a gente teve lá em Limeira, quem conhece o GEL, ele tem uma parede lá no Parque Municipal. E a prefeitura queria expulsá-los de lá. Então, a gente fez um trabalho de divulgação do trabalho deles, mandou uma cartinha para a Secretaria de Esportes. Não foi só isso, né? Eles fizeram um AUE, eu estava falando com o Evandro, né? Fizeram um AUE lá na Câmara de Vereadores, né? E conseguiram permanecer com a parede escalada lá no Parque Municipal. E a gente está ajudando o GEL a se formalizar. Então, eles já estão entrando lá, já estão montando o estatuto deles, já vão dar entrada para ser pessoa jurídica, né? E a gente, dessa mesma forma, a gente gostaria de ajudá-los formatando cursos, né? Então, um dos papéis da FEMESP, né, que é a formatação, padronização de cursos. Então, a gente vê muito por aí. Curso de escalada. Então, o cara apresenta os equipamentos, né, e já põe para escalar. Quando muito, ele ensina alguma técnica de escalada, né? Então, vocês que escalam, lá no Rio de Janeiro, a gente consegue fazer segue sentados do carro, em algumas vias, né? Mas tem paredes que vocês têm que fazer uma aproximação de vários dias. Então, vocês precisam ter conhecimentos mínimos de orientação e navegação. Se o seu parceiro se machuca, né, você tem que ter conhecimentos mínimos de primeiros socorros,
você não vai atender o cara, né? Mas você não vai fazer besteira também, né? E conhecimentos mínimos em meteorologia. Então, um dos papéis da FEMESP é padronização de cursos, né? Então, essas entidades tem lá um selinho homologado pela FEMESP. E essa última gestão, de 2016 para cá, a gente desenvolveu a padronização de cursos básicos de montanhismo. Ainda está em revisão, né, mas se vocês quiserem, a gente divulga, se vocês tiverem interesse, a FEMESP ajuda a formatar cursos aqui, né? Não precisa ser igual ao que é feito pelas outras entidades, mas faz um curso com a cara de Campinas, um curso com a cara do GEL. E com isso vocês têm aí uma receita para desenvolver projetos, ou mesmo ampliar as paredes escaladas. Bom, aí nesse aspecto, a gente está falando, dentro do curso também tem uma parte de história do montanhismo, né, onde a gente divulga e fomenta a história do montanhismo mundial, a história do montanhismo nacional e também a história do montanhismo paulista, né? É uma forma de divulgar a história da escalada do montanhismo. E outra forma da gente estar divulgando a cultura de montanha são os eventos. Então, a FEMEG e a CBME, eles organizaram maravilhosamente, não sei se tem alguém que participou, em 2012, a primeira Semana Brasileira de Montanhismo, que foi lá no Rio de Janeiro, comemorando o centenário do marco inicial do montanhismo brasileiro, que foi a primeira ascensão do Dedo de Deus, né? Então foram 100 anos, e a segunda edição foi em 2015, né? Também sensacional. E aí a CBME e a FEMEG resolveram fazer de forma itinerante. A CBME, desculpa. Então, São Paulo disputou contra as federações, né? E a gente teve trazer a próxima terceira para São Paulo, e a gente estava aqui nos preparativos para acontecer agora em outubro. Por condições adversas e outras favoráveis, né? Então, o ano que vem, conforme a Kika disse, o Centro Excursionista Brasileiro completa 100 anos, o Clube Alpino Paulista completa 60 anos no ano que vem. Então, foi postergado para o ano que vem. Então, vocês já estão convidados a participar da Semana Brasileira de Montanhismo. E lá também, através do evento, né, é divulgada a cultura de montanha, através dos festivais de filmes, né, Cine Montanha, tem lançamento de livros, feira de livros, tudo relacionado à cultura de montanha. Bom, então esse evento era originalmente para acontecer em São Bento do Sapucaí, agora em outubro, e foi adiado para o ano que vem. Tá? Então vocês estão convidados. Bom, basicamente era isso, pessoal. A gente gostaria de retomar essa aproximação com o GU, né? Para a gente, se o GU cresce, a FEMESP também cresce. Tá? Muito obrigado, pessoal. Só pedir para a gente fazer pelo microfone. Alô. Vê se não desligou.
Alô. Oi, boa noite. Eu gostaria de agradecer pela presença de vocês e agradecer pelas informações que passaram. A minha pergunta é uma questão histórica, só a respeito da primeira conquista, né? Por que não é considerada a conquista do Monte Olimpo, no Conjunto Marumbi, no Paraná, em 1879, pelo José Olímpio? Por que não é considerada ela como a primeira ascensão mesmo no Brasil? Na época a gente teve essa discussão também. Ficou um pouco fora um pouco difícil da gente caracterizar. Talvez fosse o caso, é verdade, da gente considerar. Mas a conquista do Dedo de Deus foi uma escalada muito técnica. Então foi um breakthrough, né? Foi realmente é diferente, é um pouco diferente. A escalada do Dedo de Deus teve um simbolismo, porque vieram os gringos para lá e declararam que era impossível, né? E o ferreiro lá, o Teixeira, com os amigos dele, conseguiu fazer com técnicas já modernas de escalada, né? Grampeação fixa, que antigamente... E o Monte Olimpo, basicamente, é uma escalaminhada, né? Não detinha tantas técnicas assim. Mas talvez fosse o caso da gente considerar uma nuance nesse aspecto aí. Inclusive, tem outras escaladas do século XIX que poderiam ser também arroladas aí, como, digamos assim, os primórdios, né? A própria Itatiaia tem uma ascensão em 1898, se não me engano. Também não é uma ascensão puramente muito técnica, é uma escalaminhada dura para a época, muito difícil e tal. Mas acho que o motivo principal é que a escalada do dedo foi assim, um marco de escalada técnica mesmo, né? De padrão diferente do que vinha sendo praticado até então. Ok, eu agradeço, obrigado. Eu concordo, né? O José Teixeira chegou a inventar um grampo, né? Tem o primeiro grampo, formato dele, né? Então eu concordo também com essa questão. Eu acho que, só para dar uma complementada, assim, como o Silvério falou, existiam várias montanhas que já tinham sido conquistadas, seja por caminhada ou seja até mesmo por escaladas um pouquinho mais fáceis. Então, assim, em nenhum momento a gente, quando definiu que esse seria um grande marco, quer dizer que nada aconteceu antes. Até como, por exemplo, o Mont Blanc, obviamente, houve muitas escaladas antes em outras montanhas ao redor do mundo, mas o Mont Blanc ele é considerado o marco mundial. Então, além dessa questão técnica, eu acho que o arrojo dos caras lá de Teresópolis, que nunca tinham pensado em escalar, isso foi muito marcante, né? De ter essa audácia, de criar toda a logística, criar seus próprios equipamentos, e o alcance que o Dedo de Deus teve, a conquista do Dedo de Deus teve, foi muito acima de qualquer outra anteriormente feita. Então, ele não apenas teve artigos em jornais publicados, jornais, não me lembro se era nacional, mas assim, eu me lembro que não era só no jornal local do Rio, eram em outros locais do Brasil, como também a conquista estimulou a criação de clubes de montanhismo. Então, as consequências da conquista do Teixeira foram bem amplas. E aí, por isso, foi definido como marco. Um de cada vez, gente. Assim não dá para a gente escutar direito. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Você falou bastante dessa história, né, de cavar a garra, de bloco caindo, e aí deu o exemplo aí lá do Platô da Lagoa, que é clássico, né, e muito fora, né, cavar um setor inteiro é bem crítico, né, mas eu estava conversando com o Messias e com o Serginho de casos que são muito mais, assim, né, convencionais aqui que a gente discute. Esse aí que teve agora na Italianos, que caiu, né, o bloco, teve uma discussão aí, e no final das contas o bloco tombou sozinho lá, né, e
e ficou por isso mesmo. E aí outro exemplo que a gente conversou também é que lá em São Bento do Sapucaí, no bloco do Bigode de boulder, esses tempos teve um dos boulders lá clássicos que caiu uma placa, saidinha do boulder, assim desse tamanho, assim, a placa. E era a garra de saída. Enfim, apareceu, tem mais uma garra e uma garra pequena. E aí, né? Como é que fica essa discussão? Pô, lá na Italianos, derrubava ou não derrubava? Esse bloco do Bigode, cola ou não cola essa placa? Né, uma discussão muito mais fina, né? Como é que fica isso? Não sei, um plano, uma conversa, como é que é isso aí? Eu acho que essa última sua sugestão é uma das principais, uma conversa, assim, um diálogo. Assim, na questão da Italianos, por exemplo, estava sendo discutida algumas soluções, porque, ao contrário de cavar a garra, um bloco daquele tamanho cair mata alguns, considerando ser Italianos que tem cordada diariamente e fim de semana são muitas cordadas indo, isso a gente é uma preocupação muito além de questões éticas. E então, assim, a discussão estava rolando. Tinha gente que falava, não mudou nada do que era antigamente, porque essa laca está aí prestes a cair há anos, desde que eu comecei a escalar em 98, e não caiu até agora, mas em algum momento pode cair, isso, sim, fato. Qualquer coisa, assim, há pouco tempo no Rio mesmo, teve uma laca, juro, assim, ela devia ter uns 10 metros, na Urca não, em São João, em Botafogo, assim, uns 10 metros, assim, de comprimento e uns 4, 5 de altura, caiu inteira. Era o início da via também. Então, assim, se tivesse alguém ali, ia ser um problema. Mas, assim, a gente também não consegue imaginar todas as lacas possíveis imaginárias, que isso faz parte do processo geológico, né? Quem o Marco vai saber melhor do que eu. Mas eu acho que, não sei se caíram a laca, ou se a laca caiu. Eu desconfio que caíram. Mas é uma desconfiança, ninguém sabe, assim, ninguém com quem a gente conversou no Rio sabe mesmo, ou não quiseram falar especificamente. Mas, assim, ter acontecido isso durante um processo de discussão de como lidar com isso é uma coisa muito ruim, porque a gente ganha muito nos processos acordados. Então, o CEP, por exemplo, tudo bem, é uma outra situação, mas, assim, o CEP foi fruto de algumas discussões onde participaram mais de 200, 300 pessoas em uma noite no CEB. Então, há uma adesão àquela solução muito mais forte, uma coesão como comunidade e como montanhismo organizado. Existem muitas situações cinzas e complexas. Assim, eu acho que cavar a garra é uma coisa muito diferente de você lidar com uma laca que pode matar algumas pessoas. Ainda mais numa situação assim, se você está escalando, não sei, no Fitzroy, cara, é sua conta e risco, tem muita coisa para cair, você não vai fazer um manejo disso. Agora, numa via popular, numa das áreas que, se bobear, é a área mais popular de escalada do Brasil, assim, é de se pensar em como lidar com essa situação. Eu não conheço o boulder do Bigode, assim, para falar especificamente, mas, assim, existem soluções que já foram dadas e foram acordadas para secar algumas agarras. Não sei se uma laca desse tamanho que você descreveu seria o caso. E aí eu também não vou dizer nem sim, nem não. Enquanto isso, ela está lá intacta, conservada no chão para pesquisa. Ela já caiu, o lance é ou cola de novo. Faz outro boulder. Essas vias que caíram, agora caiu também uma laca enorme no Cantagalo, assim, também, caiu. Ou faz uma nova via, ou não sei. Mas isso é minha opinião pessoal, tá? Assim, eu acho que é uma coisa muito mais a ser conversada localmente com a galera que frequenta ali mesmo e encontrar uma solução em consenso, se é que isso vai ser possível. E enquanto não for possível, vai aproveitando outros lugares. Agora, assim, essas são quase, não é do Italianos, mas essa me pareceu ser um fruto natural. Então, assim, não sei, se é fruto natural, é da natureza, faz parte também, né? Caiu um platô enorme outro dia na leste do Pico Maior também. O platô inteiro caiu. A saída da Corneto. Eu perdi a chance de fazer.
Me falaram que virou 7B, né? Não foi, acho que foi você que me falou. Bom, eu não respondi tanto essa pergunta porque também não tem uma resposta assim única. Eu acho que cada caso é cada caso. Agora, de um modo geral, cavar garras e lidar com uma situação de uma laca cair em cima de várias pessoas, eu acho que são dois pesos, duas medidas, sabe? Beleza, valeu. Boa noite para o pessoal que apresentou, parabéns pela apresentação aí. A pergunta vai para a FEMESP, né? Eu queria saber se atualmente vocês estão fazendo algum trabalho para lidar com a reabertura de alguns picos que foram fechados, assim como Guaraiúva, né? Há pouco tempo atrás, Itaqueri da Serra. Eu não sei qual é o envolvimento de vocês com o pessoal do interior para nesse quesito de reabertura de pico, assim. Queria saber se vocês fazem algum trabalho nesse sentido. Desculpa, qual que é o seu nome? Marcelo. Oi, Marcelo. A FEMESP, como sempre, são poucas pessoas que trabalham voluntariamente e a gente tenta fazer o melhor possível, né? Especificamente do Guaraiúva, não. Lá não sei se vocês conhecem aqui a Pedra do Santuário, em Pedra Bela, né? Tem um campo-escola, é uma propriedade particular e por causa de uns imbecis lá que aprontaram, então o proprietário quis fechar. Então a FEMESP esteve lá e negociou com o proprietário, o arrendatário, e a gente conseguiu reverter a situação, né? Especificamente de Guaraiúva, não, né? Guaraiúva foi uma grande frustração, né? Porque a gente tentou muito. Foi muitas tentativas na época. Anterior ao Flávio. Então, ele já pegou a coisa já complicada. A gente foi lá muitas vezes, mas eu não tenho certeza, mas me parece que ali tem algum problema que não é só escalada, né? O que a gente, na época, escutou falar é que aquela extração de terra lá para fazer tijolo era ilegal, ou não tinha licença, ou sei lá o quê. Em função disso, era ruim para eles ter muito movimento lá. Isso a gente escutou falar na época, né? Mas mesmo assim a gente tentou, foi lá conversar, tentou descobrir quem que eram os proprietários e tal, mas nunca conseguimos evoluir quase nada no diálogo. Foi uma frustração da minha época não conseguir nada no Guaraiúva, porque eu escalei bastante lá. É muito legal. Só dar uma complementada. Eu acho que assim eu trabalho com acesso no âmbito da América Latina e basicamente uma coisa em comum é que a melhor linha de defesa são as pessoas locais, que conhecem mais a situação, conhecem mais a realidade. Então, assim, se alguém local do Guaraiúva ou de algum outro lugar, né, precisar de um apoio, de conselhos, de um direcionamento, assim, a gente consegue dar esse apoio muito mais fácil do que os poucos voluntários irem lá e negociarem o acesso. Mas isso, assim, tá super aberto, assim, acho que o FEMESP poderia dar isso, a CBME ou para o processo Panam. Então, fiquem aí com isso em mente também. Obrigado. Bom, pessoal, bacana. Eu queria agradecer, então, a presença do Silvério, da Kika, do Flávio. Eu acho que a discussão foi bacana aí para a galera do GEU, para os velhos e novos escaladores. E agora uma salva de palmas aí para eles, galera. Bem legal. Agora a gente vai fazer rapidinho aqui. Oi? Eita, assina aí, meu. Assina rápido aí, assina que vai. A gente vai fazer agora
A gente vai fazer agora um sorteio aí de alguns brindes que foram dados pelos nossos apoiadores. A Berinha está com os números ali. Só esperar o Messias terminar de assinar, a gente já faz. Aproveitando o tempo, então, amanhã vai ter uma palestra sobre treinos, capacidade física e prevenção de lesões na escalada. Né, o Chitão vai vir, o pessoal conhece o Chitão, é o Arthur Gaspari, a Paty, né, a Patrícia, e... Como é que é o nome dela? Não é capacidade física. Mas acho que basicamente é isso, né? Pesquisa do Chitão, da Paty sobre prescrição de treino, né? Então, para cada tipo de escalador e tal. E aí, infelizmente, a gente tinha convidado 2 pessoas que fazem parte da ABE e que trabalham com isso, que é a Manuela, que é fisioterapeuta deles e trabalha com prevenção de lesão para escalada, e o Adebas, que também faz previsão de treino e esses treinos de finger e esses bagulho. Mas infelizmente eles não vão poder vir. Né? A gente convidou eles meio em cima da hora, tal, não rolou. E no lugar deles vai vir a Leninha, do CT Ferragut, que ela também trabalha com prevenção de lesão, mas para várias práticas de esporte. Assim, ela é bastante competente, mas ela não é focada na escalada, mas eu acho que ela consegue contribuir bastante com o debate também. Né? Seria legal que todos vocês viessem aqui amanhã de novo e que compartilhassem isso com as pessoas, né? Para que as pessoas venham também. Né? Ao longo da semana vão ter outras palestras, né? Sobre a escalada aqui na região de Campinas e no interior de São Paulo, que vão vir mais 2 amigos nossos, e outras palestras, e no sábado é o dia da escalada na pedreira, né? Então, nesse dia, a gente vai fazer tipo um batismo na rocha para alguns novatos aqui do GEU que nunca foram escalar na rocha. Tem as oficinas técnicas também, né? De técnicas de improviso, de nós, de ancoragem e auto-resgate, e highline também, para os corajosos. Abriram uma linha lá na pedreira, tinha uma linha de 70 metros, aí facilitaram e criaram uma de 30, para a galera curtir. Eu não sei quem vai, né? Eu não vou, não. Mas fica o convite, né? Mas fica o convite, né? Para que a galera continue vindo aí ao longo da semana e no sábado também. Bom, então a gente vai sortear aqui umas diárias, uma pomadinha aqui do Buffalo X e um vale compras da loja do Tarso, da Limit Store, de 100 conto. Bom, hein? Rapaz. E a gente vai sair daqui e acho que vai jantar, né? E tomar uma cerveja, né? Então, esse convite é o melhor de todos. Na verdade, amanhã me interessa, sábado na pedreira fica um pouco. O Renatão curtiu mais essa coisa. Olha a cara do Renatão na hora que falou de ir pro bar. Ele animou, hein? Ixi, acho que eu tirei um número que não tem, hein? Não, tem. Que número que é? É 33. Sou eu, ó. Não acredito. Acabei de assinar. Acabei de assinar, não, é verdade. Sortear, né? A gente nem falou que a gente ia sortear, né, mano? Pois é. Olha que legal. Pô, Ai, que joia. alguma coisa. Valeu. Não, é verdade, 33. Vem aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Então, Acabei de foi, assinar. né? Toma pra você um presente. Ó, ganhei uma pomadinha do Búfalo aqui, ó. Da hora. Então, agora vamos sortear então um vale diária do CT Ferragut. Válido até dezembro de 2018. 17 é o Rafael. Rafael do GEU, tô ligado quem que é o Rafael, é você. Eu acho que é. Deixa eu ver. Tá difícil de ler, cara. Não, é rosa o final. O sobrenome. Aí, cara, uma diária lá no CT Ferragut. Já conhece lá o CT? Lá em Valinhos e tal. Qualquer coisa, depois troca ideia com a galera, a gente te dá um... É Vinhedo, né? Ô, louco. Falei Valinhos. Tudo ali. Tudo. Ó, a gente vai sortear, então, mais uma pomada do Buffalo X aí pro número 6, que é a Paloma Pellegrini. Ganhou uma pomada. Aê, Paloma. Da hora. Não sei, hein? Então.
Ó, Tirar não, né? mais um vale diária aí. Mais um vale diária do CT. Número 3. Ixi, tá difícil de ler, rapaz. Steven. Era Steve maneiro, mano. Boa. É contigo aí, ó. Mais a diarinha do CT aí, ó. E agora o mais cobiçado, né? O Vale Compras no valor de R$100 na Limit Store. Agora. Número 7 é o Eliabe Queiroz, cara. Ô, da hora, hein? Ó. Sim. Boa, boa. Vamos sortear então um plano de manejo aí, ó. Na mão da Belinha aqui é o número. Número 9, caramba. Número 9, que é o William Pinheiro Salgar. Grande Will, grande Will. Campeão. Eita. Só sucesso. Agora vai poder pedalar com mais consciência e tudo mais, né? Pô, galera, então é isso aí. Amanhã, então, às 19, né? Ah, não, só... E, na verdade, à tarde também vai ter uma sessãozinha de cinema aqui na sala, né, de cinema. E a gente vai passar o filme Valley Uprising, né, que conta a história do Yosemite e tudo mais. Quem quiser colar aí para assistir, às 4 da tarde vai passar esse filme. Aí às 7 horas tem a palestra. E é isso, galera. Valeu demais aí a presença. Agora a gente vai abrir uma enquete para saber onde a gente vai tomar. Hoje é segunda, é. Bom, mas aí quem quiser ir, a gente vai ir no comboio aí. Valeu.